Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao meu canal. Que Deus lhe abençoe grandemente, que o Senhor venha dar a você uma noite abençoada. Se você está chegando agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos com aquele que você ama, que quer que ele seja abençoado, assim como você está sendo. Nós vamos fazer a nossa oração das 18 horas, a oração da noite, mas eu gostaria de deixar uma reflexão para a sua vida. E a nossa reflexão de hoje é o seguinte: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Você sabe, irmãos, que o ser humano é egoísta de natureza. Isso aí não tem jeito, né? Todo ser humano é egoísta de natureza. Queremos todas as atenções voltadas para nós. Às vezes a gente priorizamos as nossas necessidades e os nossos desejos e só depois é que, se sobrar tempo, o ser humano olha para o outro lado para ajudar o próximo. E muitas das vezes a nossa relação com Deus não é diferente. Sempre que vamos orar, focamos apenas no pedir. Queremos que Jesus resolva a nossa situação financeira, solucione o problema no trabalho, em casa, nos dê coisas das quais nem precisamos. Enfim, queremos ser servido por aquele que deveria ser servido. Porém, meus queridos, as coisas não funcionam bem assim. Veja esse diálogo entre Jesus e um homem que estava preocupado apenas com seus interesses. Lucas 12, versículo 13 diz o seguinte: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou, quem me colocou como juiz ou árbitro para decidir essa questão entre vocês? A Bíblia não diz quem era aquele homem. Sabemos apenas que ele queria que o seu irmão dividisse a sua herança com ele. E para conseguir o que queria, ele foi até quem? Até Jesus, pedir para que ele intervisse na situação. Mas ele se recusou. Pode parecer um pouquinho estranho, mas Jesus disse que aquilo não fazia parte do seu ministério, não fazia parte da sua missão. Aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Ele queria usá-lo para os seus interesses egoístas. E quantos de nós fazemos a mesma coisa? Pensamos que Cristo é o gênio da lâmpada, que atenderá todos os nossos pedidos. Mas, irmãos, o propósito de Deus, dele, tem uma finalidade maior. Diz a palavra de Deus em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, disse Jesus, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas que ressuscite no último dia. Ou seja, a verdadeira missão de Jesus é nos salvar e restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem e em seguida faz uma advertência sobre o perigo que queremos quando nós focamos muito nas riquezas do mundo. Cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste em quantidade dos seus bens. Você pode conferir em Lucas 12, versículo 15. Nesta passagem, Jesus quer dizer que não podemos ser gananciosos, ou seja, termos o desejo desenfreado, aquela vontade doentia de possuir bens materiais.
Diz a palavra de Deus em Efésios 5:5, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, aí vem a parte, nem ganancioso, que é idolatria a ganância, tem herança do reino de Deus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, pureza, paixão, desejo e maus e ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contenham-se como que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei e nunca desampararei. Muitas vezes, meus queridos, achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens e muitas riquezas. Porém, é necessário saber que a vida de uma pessoa não consiste na abundância das coisas que ele possui. A vida vai muito além do material. Então Jesus contou uma parábola para aquele homem que estava à sua volta e para todos também. Ele disse o seguinte: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exibida, extirpada. Esta noite você morrerá. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos, eu vejo 3 problemas na vida deste homem da parábola. Primeiro, ele era egoísta. Deus abençoou ou permitiu as suas lavouras produzirem em abundância, em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os pobres e necessitados. Ele preferiu fazer o quê? Estocar tudo, e pensou apenas no seu próprio conforto. Segunda coisa, ele planejou sua vida somente nessa terra. Os bens materiais podem nos iludir e nos dar uma sensação de segurança, mas no dia do juízo, elas não servirão para nada. De nada aproveitará as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra a gente da morte. Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 4. Outra coisa, irmãos, ele não cumpriu a sua missão. Jesus terminou dizendo: assim, aquele que é para si ajuda tesouro, não é rico para com Deus. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Contudo, a ganância tomou conta do seu coração e ele não buscou fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou dizendo: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas a vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que a vestimenta. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa no celeiro, e Deus alimenta. Quanto mais vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva
que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós, homem de pouca fé. Não pergunteis, pois, que há vez de comer, ou que há vez de beber. Não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai sabe o que precisais. Buscai antes primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, está aí esta palavra de Jesus, orientando os seus discípulos sobre aonde o coração nosso deve estar. Ainda, Jesus disse sobre a sua preocupação, no mesmo texto, a nossa preocupação não serve para nada, absolutamente para nada. Essa preocupação que a gente tem, fica muito preocupado, não pode sequer ajudar em nada, ajudar em nada aquilo que nós precisamos. Tá? Então a palavra do Senhor está aí para abençoar a tua vida e vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero agradecer, Deus, porque o Senhor tem falado ao meu coração e tem falado ao coração dos teus filhos. Pai querido, continua nos abençoando. Ó Deus, que o nosso coração não esteja voltado para as coisas materiais, mas que os nossos corações esteja voltado para os céus, esteja voltado para o Senhor. Porque, ó Deus, eu sei, Pai, a tua palavra diz que aonde tiver o nosso coração, ali, Pai, estará também o nosso tesouro. Ó Deus querido, que o nosso coração esteja voltado para o céu, que aí, Pai, o nosso tesouro também estará no céu. Pai querido, continua, Pai, nos abençoando, esteja nos dando sabedoria, nos esteja dando, Deus querido, entendimento da tua palavra. Esteja, Pai querido, fazendo com que, Deus, nós viemos confiar mais e mais na tua providência. Eu sei, ó Pai, que a tua palavra diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Deus querido, ouça, Pai, as nossas orações e abençoa esta pessoa que está orando comigo agora, que está nervoso, ó Deus, esta pessoa que está triste, esta pessoa, Deus querido, aleluia, que está preocupado demais com a conta da luz, com a conta da água, está preocupado com o alimento, está preocupado com aquela dívida que o Senhor vai estar abençoando. Eu sei que o Senhor vai abrir porta no momento certo e eu creio que o Senhor vai suprir todas as necessidades dos teus filhos. Obrigado, Deus, que a paz de Cristo esteja entrando no coração desta pessoa e que ela venha ficar calma, que essa depressão, essa tristeza, essa ansiedade pelas coisas materiais venham passar, ó Deus, através desta oração e através desta palavra. É a palavra, Deus querido, que eu deixei para os irmãos, que o Senhor coloque uma unção, que eles sejam abençoados grandemente. Obrigado, Deus, por mais esse período de oração e abençoe os teus filhos e as tuas filhas. É a oração que eu faço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe. Ficam todos na paz do Senhor e até meia-noite estarei de volta orando e abençoando a tua vida.